Dizem que o tempo é o melhor jardineiro. Ele planta, rega, espera e um dia faz florescer aquilo que parecia esquecido. Essa é a história de uma mulher simples, mas que o tempo nunca conseguiu apagar. Uma mulher que, mesmo entre dores e injustiças, continuou acreditando que o amor, assim como uma flor, sempre encontra um jeito de nascer. Antes de eu te contar tudo, eu te peço uma coisinha. Deixe o seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o nosso canal, que está começando, a continuar espalhando histórias de fé, esperança e humanidade. Agora, respira fundo, sente o cheiro das flores e vem comigo conhecer a florista do tempo. O relógio da rodoviária marcava 6h15 da manhã. A cidade ainda acordava, com o barulho dos ônibus e o cheiro de café vindo das padarias. Na porta do Hospital Santa Aurora, uma senhora ajeitava um pequeno carrinho cheio de flores. Rosas, margaridas, girassóis, lírios, cada uma em um potinho simples, mas limpo. O crachá preso à blusa dizia: Maria Aparecida, Flores do Amanhã. Ela colocava as flores com cuidado, como quem organiza lembranças. Cada uma tinha uma história. A branca era para quem precisava de paz, a amarela para quem buscava coragem, e a vermelha para quem ainda acreditava no amor. Bom dia, Dona Maria, gritou o porteiro do hospital, acenando. Bom dia, João. Deus abençoe o seu dia, meu filho. Ela respondeu sorrindo, enquanto limpava o vidro da pequena vitrine do carrinho. O vento balançava os fios grisalhos do cabelo, e o lenço rosa no pescoço lembrava as flores que ela vendia. Simples, mas cheias de vida. Todos os dias, ela chegava antes de o sol nascer. Sabia o nome dos médicos, dos seguranças, das recepcionistas, dos pacientes que entravam e saíam. E, quando alguém passava triste, ela sempre tinha uma palavra. Vai dar tudo certo, viu? A flor que enfrenta o vento é a que mais perfuma depois. Nem todo mundo acreditava, mas todo mundo se sentia melhor depois de ouvir. Foi numa dessas manhãs que ela conheceu Henrique, um enfermeiro jovem, de uns 30 anos, sempre apressado e com olheiras fundas. Parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Bom dia, moço bonito. Bom dia, senhora. Quanto é o girassol? Para você? É presente. Eu insisto em pagar. Então paga com um sorriso. É mais caro, mas dura mais. Henrique sorriu pela primeira vez em semanas. A partir daquele dia, ele passou a cumprimentá-la todos os dias. Um simples bom dia, Dona Maria que virava conversa, depois café, depois conselhos. A senhora sempre tão animada. É que eu aprendi, meu filho. Se a gente não floresce por dentro, o tempo seca a alma. Difícil, viu? Lá dentro é só correria, dor e reclamação. Lá dentro tem vida, Henrique. O hospital é um jardim. Uns estão murchando, outros renascendo. Você só precisa olhar para o lado certo. Henrique ficou em silêncio. Ninguém nunca tinha falado assim com ele. Maria Aparecida tinha aquele dom raro de perceber o que os olhos dos outros tentavam esconder. Sabia quando alguém estava triste, mesmo que sorrisse. Sabia quando alguém precisava só de silêncio. E, pouco a pouco, o pessoal do hospital começou a gostar dela. Os pacientes compravam flores antes das consultas. Os médicos levavam buquês pequenos para os quartos. E até os seguranças passaram a ajudar a descarregar as caixas que chegavam. Mas ninguém sabia a história dela. Ninguém imaginava o que aquela mulher já tinha vivido. Som de chuva leve. Certa manhã, enquanto ela montava o carrinho, um repórter local passou e achou bonito o gesto. Tirou uma foto dela sorrindo e postou nas redes sociais com a legenda: Toda manhã, Dona Maria Aparecida leva cor para quem enfrenta dias cinzentos. A imagem viralizou na cidade. Centenas de pessoas comentaram:
Alguns lembraram de ter visto ela ali há anos. Outros contaram que tinham ganhado uma flor dela antes de cirurgias difíceis. Mas o que ninguém sabia era por que ela escolheu aquele hospital. A verdade era que aquele lugar guardava o pedaço mais dolorido da vida dela. Foi ali, 30 anos antes, que tudo mudou. Maria não começou vendendo flores. Ela começou curando pessoas. Era enfermeira, uma das mais respeitadas do Santa Aurora. Conhecida por todos, querida pelos pacientes. Trabalhava com brilho nos olhos e fé no coração. Até o dia em que o destino resolveu testar a sua força. Era uma manhã de plantão. Um paciente jovem entrou em estado grave. Maria fez tudo certo. Os procedimentos, os registros, a medicação. Mas o rapaz morreu. E alguém precisava ser culpado. A médica-chefe, temendo a própria reputação, culpou Maria. Disse que ela errou a dosagem. E o hospital acreditou. Foi demitida no mesmo dia. Sem defesa, sem explicação. Som de chuva forte, trovão distante. A notícia se espalhou. Colegas se afastaram. E até os filhos, com vergonha, pararam de visitá-la. Ela tentou explicar, mas ninguém quis ouvir. Foi então que fez o que o coração mandou. Vendeu o que tinha, comprou flores, voltou para o mesmo lugar, agora do lado de fora. Por quê? Segundo ela, a alma ainda tinha pacientes para cuidar. Som de vento, respiração leve, pausa longa. E assim ela passou 30 anos na calçada do hospital, assistindo o tempo passar, vendo pessoas entrarem e saírem. Algumas voltavam curadas, outras apenas deixavam saudade, mas todas levavam uma flor. E, junto dela, um pedaço da fé daquela mulher que nunca deixou de acreditar que o bem volta. Henrique começou a perceber que aquela senhora simples era diferente. Ela conhecia o nome de todos, sabia o horário dos plantões, os aniversários dos seguranças, as histórias das faxineiras. Um dia, durante o almoço, ele comentou com uma colega. Aquela senhora da porta parece saber mais da vida do que muita gente aqui dentro. Ela é um anjo, Henrique. Dizem que um paciente sobreviveu porque ela ficou rezando do lado de fora. Ele riu, sem acreditar, mas no fundo, sentiu algo diferente. Uma paz difícil de explicar. Naquela tarde, antes de ir embora, ele passou pelo carrinho e comprou 3 flores. Essas são para quem? Perguntou ela. Para minha mãe, para o hospital e para mim. E qual é qual? A senhora escolhe. Então essa branca é para sua mãe, que te ensinou amor. Essa amarela é para o hospital, que te ensina a ser forte. E essa vermelha é para você, para lembrar que a alma também precisa de cuidado. Henrique agradeceu, mas ao virar as costas, sentiu o peso das palavras. A alma dele realmente andava precisando de cuidado. E foi ali, sem ninguém perceber, que o destino começou a plantar o primeiro girassol da história. A florista e o enfermeiro. O tempo e a cura. A dor e o perdão. Prestes a se entrelaçar de novo. O tempo estava preparando o reencontro dela com o passado. E, dessa vez, o mundo inteiro veria florescer o que a vida um dia tentou enterrar. O tempo é como a água da chuva. Ele cai, se espalha, limpa o que precisa. E, quando a gente menos espera, faz nascer alguma coisa boa no meio da terra molhada. Mas antes da flor nascer, vem o barro. E Maria Aparecida conhecia o barro da vida melhor do que ninguém. Som de hospital antigo, passos apressados, monitores, vozes baixas. 30 anos atrás, Maria usava jaleco branco e crachá de enfermeira. Era respeitada, querida, dedicada. Tinha mãos firmes, coração calmo e uma fé que contagiava o hospital inteiro. Chegava antes de todo mundo. Preparava o material, organizava os leitos, conversava com os pacientes, mesmo os mais difíceis. Dona Maria, a senhora não cansa. Canso sim, mas Deus me renova.
O amor é o melhor remédio para a alma cansada. Naquela manhã, o hospital estava lotado. Um rapaz de 22 anos, vítima de acidente de moto, chegou em estado grave. O nome dele era Gabriel Andrade. Maria foi designada para cuidar dele. Ela seguiu todos os procedimentos. Aplicou a medicação certa, conferiu a ficha, anotou tudo. Mas algo estranho aconteceu. Horas depois, o jovem entrou em parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimar, mas não conseguiram. O coração parou. No relatório final, apareceu uma anotação que Maria jurava não ter feito. Uma dosagem trocada. E a responsabilidade caiu sobre ela. A médica-chefe, doutora Lúcia Freitas, conhecida pelo Igor, chamou Maria em sua sala. Maria, o que aconteceu aqui é grave. Doutora, eu segui o protocolo. Está tudo anotado. A anotação está errada. O sistema mostra que foi você quem administrou. Eu não fiz isso. Eu juro. Eu sinto muito. Eu não posso proteger quem erra. E foi só isso. 30 anos de serviço jogados fora em 5 minutos. A notícia se espalhou. Os colegas se afastaram. Os pacientes, que antes a chamavam de anjo, passaram a cochichar quando ela passava. Maria tentou recorrer, mas a direção manteve a decisão. Saiu do hospital chorando, com o jaleco dobrado nos braços e o crachá apertado nas mãos. Do lado de fora, olhou para o prédio e disse baixinho: se Deus quiser, um dia eu volto, mas não para trabalhar, para curar o coração que ficou aqui dentro. Em casa, o silêncio era pesado. Os 2 filhos, Rafael e Clara, não sabiam como reagir. Mãe, por que não se defendeu? Porque quem fala no calor da raiva se queima. Meu filho, o tempo vai mostrar a verdade. E até lá a senhora vai ser chamada de criminosa. Até lá, eu continuo sendo mãe. Isso ninguém tira. Mas o tempo foi cruel. Os filhos cresceram, se mudaram e nunca mais ligaram. Vergonha, distância, silêncio. Sozinha, ela começou a vender flores na rua para sobreviver. No início, era só para pagar o aluguel. Mas aos poucos, percebeu que aquilo curava. O simples ato de entregar uma flor e ver um sorriso voltar. Era como aplicar uma dose de esperança. E quando percebeu que o hospital onde ela ficava era o mesmo em que tinha trabalhado, ela entendeu que não era coincidência, era destino. Se Deus me tirou de lá, é porque queria que eu enxergasse de fora. E se me trouxe de volta, é porque ainda tem gente precisando de cuidado. Os anos se tornaram décadas. O tempo passou, mas a fé não. Maria virou parte da paisagem do hospital. As pessoas já esperavam por ela. Tinha gente que só entrava para a cirurgia depois de ganhar uma flor. Outros voltavam só para agradecer. E, sem perceber, ela criou um ritual. Toda manhã, antes de abrir o carrinho, fechava os olhos e orava: Senhor, que as flores de hoje encontrem quem mais precisa delas. Mas, mesmo com a calma que transmitia, o coração ainda guardava uma ferida. De vez em quando, olhava para o hospital e lembrava o rosto do rapaz que morreu. O nome dele ainda ecoava em sonhos: Gabriel. Ela nunca esqueceu. E o perdão que mais demorava era o que ela devia a si mesma. Certo dia, enquanto organizava as flores, um homem de terno parou diante dela. Olhou fixamente e perguntou: a senhora se chama Maria Aparecida? Sim, sou eu. Eu sou o doutor Henrique Andrade. Ela congelou. Andrade? Sim, filho de Gabriel Andrade. O tempo pareceu parar. O mundo girou devagar. Seu pai morreu aqui, neste hospital, há 30 anos. Eu lembro. Eu descobri recentemente que a senhora era enfermeira dele. Maria segurou a borda do carrinho. O coração acelerou. Eu vim para saber a verdade, Dona Maria. Ele era meu pai. E o nome da senhora está nos arquivos. Pausa longa. Som de vento batendo leve nas flores. A verdade
meu filho, é que o tempo não erra. Às vezes, ele demora, mas revela. Eu não errei, mas paguei pelo erro de alguém que não teve coragem de assumir. Henrique olhou para ela, surpreso. A senhora nunca se defendeu? Me defendi para Deus. E ele é o único juiz que eu reconheço. Henrique ficou em silêncio. Olhou para aquela mulher simples, com o olhar sereno, e sentiu uma mistura de raiva e admiração. Eu vou descobrir o que aconteceu. Não, meu filho, vou sim. O tempo vai mostrar. E quando mostrar, eu quero que seja ele, não a vingança. Henrique respirou fundo, mas por dentro uma chama acendeu. Ele começaria a investigar. E, sem saber, estava prestes a virar a página da história que o tempo guardava há 3 décadas. Enquanto isso, Maria continuava o que sabia fazer de melhor: servir. As flores, os sorrisos, as palavras, tudo com o mesmo amor. Mas o destino, silencioso, já preparava o momento em que o mundo inteiro conheceria a verdade. E, dessa vez, não seria o hospital a julgá-la. Seria o povo, fade da trilha, som de vento e flores balançando. O sol nasceu forte naquele dia. A cidade parecia mais viva, as cores mais nítidas. Dona Maria arrumava o carrinho de flores com o mesmo cuidado de sempre, limpando cada vaso, ajeitando as pétalas, conversando com elas baixinho. Hoje vai ser um bom dia, minhas meninas. A gente vai ver gente sorrindo. O porteiro do hospital acenou. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, João. Deus abençoe o plantão. E ali, entre girassóis e margaridas, a rotina seguia. Mas o destino já estava filmando. Um senhor idoso saiu do hospital meio perdido, cambaleando. Carregava uma sacola com remédio de uma receita amassada nas mãos. Parecia desorientado. Maria ouviu de longe e correu. Seu Antônio. Calma, calma. Vem, senta aqui um pouquinho. Eu não sei onde está meu ônibus, moça. Não tem problema, a gente acha. Ela o ajudou a sentar, deu água, abanou com o lenço. Pegou o celular velho da bolsa e ligou para o hospital para pedir ajuda. Sem que ela percebesse, uma moça que esperava o transporte começou a gravar. No vídeo, aparecia Maria segurando a mão do idoso, sorrindo, enquanto dizia: "O senhor não está sozinho, viu? Enquanto eu estiver aqui, ninguém fica perdido." No fim da tarde, o vídeo estava em todos os grupos da cidade. Um perfil de notícias locais compartilhou com a legenda: "A Senhora das Flores e o gesto que emocionou o hospital." Em poucas horas, o vídeo passou de 1.000 visualizações. Depois, 10.000. Depois, 100.000. Gente do Brasil inteiro comentando. Chorei vendo isso. Que mulher linda, por dentro e por fora. Ela devolve a fé na humanidade. E o que começou com um simples gesto virou movimento. Pessoas começaram a aparecer no hospital só para conhecê-la. Alguns levavam flores, outros, bilhetes. Teve até quem veio só para agradecer por ela existir. Maria, confusa, tentava entender. Meu Deus, o que está acontecendo? A senhora ficou famosa, Dona Maria, disse João, o porteiro, rindo. Famosa? Eu? Sim. Seu vídeo está rodando o Brasil todo. Ela riu, sem acreditar. Eu só segurei a mão de um homem cansado. Isso não é notícia, é obrigação. Mas era. Porque no mundo cansado de ódio, gestos simples viram milagres. No dia seguinte, jornalistas foram até lá. Queriam entrevista, fotos, histórias. Dona Maria, a senhora sabia que virou exemplo nacional? Eu? Que nada, minha filha. Eu só vendo flor e dou ouvido para quem precisa. As pessoas se emocionavam ao ouvir. E Henrique, o enfermeiro, assistia tudo de longe, encantado. Mas no meio de toda aquela alegria, ele percebeu algo. No fundo do olhar dela,
Ainda havia dor, um tipo de silêncio que não combinava com a fama. Naquela tarde, ele foi até o carrinho. A senhora tá bem, Dona Maria? Tô, meu filho. Só assustada com esse tanto de gente. É merecido. A senhora mudou muita coisa por aqui. Ah, Henrique, o tempo muda mais que a gente. Eu só ajudei o tempo a fazer o serviço dele. Eu andei pesquisando sobre o caso do meu pai. Pois não me diga isso, Henrique. Eu acho que encontrei algo errado nos relatórios. Deixa o tempo mostrar. Não precisa mexer. Mas se ele nunca mostrar, aí é porque ainda não é hora. Ela sorria com a sabedoria de quem não guarda rancor. Mas dentro dele crescia o desejo de justiça. Nos dias seguintes, Henrique começou a investigar. Conversou com antigos funcionários, procurou documentos, leu relatórios. E o que ele encontrou o deixou em choque. A tal dosagem errada havia sido lançada no sistema depois que o paciente morreu. E o login usado era o da antiga médica-chefe, doutora Lúcia Freitas. Ele não conseguia acreditar. Então ela foi inocente esse tempo todo. Henrique respirou fundo. Pegou o celular, ligou a câmera e começou a gravar um vídeo. Eu sou o enfermeiro Henrique Andrade. E o que eu tenho para dizer hoje é uma dívida de 30 anos com uma mulher chamada Maria Aparecida. Há décadas, ela foi demitida injustamente deste hospital por um erro que não cometeu. Eu descobri documentos, datas e provas que mostram que o registro foi alterado depois. Ela não errou. Ela foi silenciada. E, mesmo assim, passou 30 anos cuidando das pessoas aqui fora. O mundo precisa saber quem ela é, a verdadeira florista do tempo. O vídeo foi postado naquela noite. Em menos de 24 horas, já tinha milhões de visualizações. Jornais, emissoras de TV, influenciadores, todos compartilhando a história. As redes sociais se encheram de mensagem de carinho. Essa mulher é uma lição viva. Ela perdeu tudo, menos a fé. O mundo precisa de mais Marias. No hospital, a direção ficou sem reação. A doutora Lúcia foi chamada para se explicar. A pressão era enorme. Em uma coletiva improvisada, a médica finalmente falou: "Eu errei e me calei por medo, mas o silêncio de Maria me ensinou mais do que qualquer diploma. Ela é maior do que todos nós." Quando a notícia saiu oficialmente, as pessoas começaram a ir até o hospital não para protestar, mas para agradecer. Levaram flores, bilhetes e cartazes. Um grupo de crianças pintou um mural na parede. Quem planta amor, o tempo faz florescer. Dona Maria chorava discretamente. Eu não fiz nada para merecer isso. Fez, sim, disse Henrique. A senhora amou quando o mundo escolheu julgar. Naquela noite, o hospital a convidou oficialmente para voltar, mas não como funcionária, como símbolo. Dona Maria Aparecida, em nome de todos, queremos que a senhora seja madrinha do nosso novo projeto de humanização. Eu? Madrinha? A senhora é o coração desse lugar. O Beco das Flores virou ponto turístico. O carrinho foi restaurado e ganhou uma plaquinha. Aqui floresceu o amor que o tempo plantou. E enquanto o país se emocionava, Maria seguia do mesmo jeito, simples, calma, humilde. Eu não quero fama, Henrique. Eu quero que o tempo continue fazendo o que ele faz de melhor, devolver o que é justo. Mas o tempo ainda tinha mais um presente para ela, algo que nenhuma câmera esperava registrar. O tempo tem um jeito bonito de devolver o que é justo. Às vezes demora, às vezes machuca, mas quando ele entrega, vem embalado em luz. No dia seguinte à confissão da doutora Lúcia, o hospital amanheceu diferente. Na entrada, havia flores por toda parte. Pessoas desconhecidas traziam vasos, cartazes, buquês improvisados. Obrigado, Dona Maria. A senhora é o perfume da esperança. Quem planta amor, colhe eternidade. Os funcionários choravam.
Alguns se ajoelhavam ao lado do carrinho, em silêncio. O beco das flores virou mar de cores. E no meio da multidão, ela estava lá, com o mesmo lenço rosa no pescoço e o sorriso sereno de sempre. Gente, para que tudo isso? Para agradecer. Dona Maria, respondeu uma moça, com lágrimas nos olhos. A senhora devolveu fé para um país inteiro. Repórteres de todos os cantos queriam uma entrevista, mas ela aceitou falar apenas uma vez. No pátio do hospital, sob o mesmo ipê que florescia todo outono. Dona Maria, o que a senhora sentiu ao ser reconhecida? Eu senti o tempo sorrindo, minha filha, porque o tempo é justo. Ele não falha, só espera a hora certa. E a senhora perdoou quem te acusou? Já tinha perdoado faz tempo. O perdão não é um presente para o outro, é um alívio para a gente. E o que a senhora diria para quem está ouvindo agora? Que não pare de fazer o bem, mesmo que ninguém veja. O tempo grava tudo, até o que o mundo esquece. Aquela fala durou menos de 2 minutos, mas rodou o país. Foi exibida em telejornais, programas de rádio e virou trilha de vídeos inspiradores. Milhares de pessoas foram até o hospital. Idosos, enfermeiros, médicos, estudantes. Todos queriam conhecer a florista do tempo. Mas Maria continuava simples. Ajudava, ouvia, sorria. De vez em quando, se escondia atrás do carrinho para fugir dos flashes. Eu não sei ser famosa, Henrique. A senhora é o tipo de famosa que o céu gosta. Ela riu. Então tomara que o céu não me chame cedo. Ainda tenho flor para entregar. Algumas semanas depois, o hospital inaugurou um novo projeto. Jardim da Empatia, Dona Maria Aparecida. Um espaço cheio de flores, bancos e mensagens de esperança escritas pelos pacientes. Cada flor plantada tinha uma plaquinha com uma frase dela: servir é curar. Deus escreve até nas pétalas. O tempo não castiga, ele ensina. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. Crianças, idosos, famílias inteiras. Quando o diretor anunciou o nome dela, o pátio inteiro aplaudiu de pé. Alguns gritavam, outros choravam. Dona Maria, Dona Maria. Ela levantou devagar, com lágrimas discretas, e disse: Eu só sou o jardineiro. As flores são de vocês. O aplauso durou longos minutos. E alguém filmou. O vídeo foi publicado por um visitante anônimo com a legenda: Ela perdoou o tempo, e o tempo se curvou para agradecer. Em poucas horas, milhões de pessoas assistiram. O vídeo ultrapassou o que o primeiro tinha alcançado. Era impossível ver sem se emocionar. O tempo corria, mas parecia que o mundo inteiro tinha parado para ouvi-la. Maria virou símbolo de fé e perdão. Mas, acima de tudo, um lembrete vivo de que a bondade nunca envelhece. Certa noite, Henrique a encontrou sentada no jardim. O ipê florescia. O ar tinha cheiro de terra molhada. Tá tarde, Dona Maria. O tempo não dorme. Henrique, a senhora devia descansar. Tô descansando. Olha esse céu. Parece até que Deus resolveu pintar para mim. Silêncio. Os dois olharam para o alto, sem dizer nada por alguns segundos. Sabe, Henrique, eu sempre quis morrer em paz com o tempo. Acho que agora posso. Henrique tentou sorrir, mas os olhos marejaram. Não fala assim. Por favor. O tempo não leva ninguém. Meu filho. Ele só muda o endereço da alma. Na semana seguinte, Maria adoeceu. Não quis sair do hospital. Dizia que era ali o seu jardim. Henrique cuidava dela todos os dias. As pessoas traziam flores, bilhetes, orações. Um dos vídeos mostrando os pacientes cantando para ela viralizou. Ela cuidou de todos e agora todos cuidam dela. No último dia, o hospital ficou em silêncio. O jardim se encheu de gente. Crianças segurando flores. Médicos, enfermeiros, pacientes. Henrique segurou a mão dela.
A senhora mudou minha vida. Não, meu filho. Eu só te lembrei de regar o que já estava plantado aí dentro. Ela sorriu. Promete que vai continuar? Prometo. Então o tempo pode descansar agora. E fechou os olhos, serena, com um sorriso leve. O hospital inteiro começou a aplaudir. As janelas se abriram. O pátio se encheu de flores. E uma chuva fina começou a cair, como se o céu também quisesse florescer. Henrique, emocionado, disse baixinho: O tempo não levou a senhora, Dona Maria. O tempo aprendeu com a senhora. O último vídeo dela, feito por um visitante anônimo, foi compartilhado com a legenda: Ela partiu em paz, mas o perfume ficou. E mais uma vez, o país parou para assistir. O vídeo foi reproduzido em telejornais, escolas, igrejas. Milhares de pessoas começaram a deixar flores nas portas de hospitais em todo o Brasil. E assim, Maria Aparecida, a florista do tempo, se tornou eterna. Porque quem vive para servir nunca morre. O tempo não apaga o amor. Ele floresce com ele. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Esse canal está só começando e cada curtida é uma flor que ajuda a gente a continuar espalhando histórias como essa. Porque o tempo recompensa, sempre.